Boa tarde, amigos e amigas ouvintes da 93, aos telespectadores da nossa TV, ouvintes e telespectadores do Observador Político. O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Norte, CIEVS-RN, recebeu uma notificação de caso suspeito para reinfecção do coronavírus aqui no Rio Grande do Norte. Pessoa que teve e que voltou a ter. Essa reinfecção teria ocorrido no dia 23 de outubro passado, 23 de outubro de 2020. A paciente, claro, não teve o nome revelado, reside no município de Natal, é uma mulher jovem, de 37 anos, profissional de saúde, aqui no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Ela apresentou um quadro de síndrome gripal, gripe, cefaleia, que é a dor de cabeça, dor no peito, coriza. Isto em 17 de junho de 2020. Foi o quadro que ela apresentou, coletou amostras para o teste no estado da Paraíba e em 23 de junho, lá na Paraíba, teve resultado positivo da Covid-19. Vamos na sequência. Em 11 de outubro, a paciente voltou a apresentar um quadro de síndrome gripal, cefaleia, e aí já dor de cabeça, febre, e aí já com distúrbios gustativos e olfativos, traduzindo o que a gente comumente diz, sem sentir gosto e nem cheiro, que esse é um dos quadros principais da Covid-19. Quando você não sente gosto e nem cheiro, aí é mais de meio caminho andado para ter contraído o vírus. E feito um novo teste, fez um na Paraíba, fez também um aqui no Rio Grande do Norte, e novamente testou positivo. É importante ressaltar que a investigação para reinfecção, para contrair de novo a doença, o vírus, foi realizada em trabalho conjunto com os setores de vigilância epidemiológica dos estados da Paraíba e no Rio Grande do Norte, em Natal, a capital. Após a investigação, as amostras foram encaminhadas a pedido da equipe da CESAP e foram para o laboratório da Fundação Fiocruz, Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, local de referência para a investigação laboratorial de casos suspeitos de reinfecção pelo vírus Covid-19. A Secretaria de Saúde Pública do Estado ressalta ainda que foi constatada a presença de linhagens distintas do vírus nas amostras coletadas, o que confirma o primeiro caso de reinfecção do país. Aí, uma notícia lamentável, né? O Rio Grande do Norte, esse é o destaque, como notícia, tem o primeiro caso confirmado de reinfecção por coronavírus no Brasil. Sinal de alerta, um alerta para todos. É raro, né? É comum, é incomum, melhor dizendo, que isto ocorra, mas está aí o Rio Grande do Norte sendo notícia por algo que nós não gostaríamos. No Rio Grande do Norte, ontem, quarta-feira, dia 9, já contabilizava 99.841 casos, 99.841 casos confirmados da Covid-19. O Rio Grande do Norte acumulou em 24 horas
1.010 novos contaminados. E o Estado registra oficialmente 2.753 mortes em decorrência da doença. Repito, são notícias nada boas que nos chegam com relação especificamente ao coronavírus. Eu repito, esse caso de reinfecção de uma pessoa que já teve a doença, a Covid, e voltar a ter, é o primeiro aí dito, né? Informação confirmada oficialmente, lamentavelmente, o Rio Grande do Norte é o primeiro estado, o primeiro caso no Brasil, é aqui no Rio Grande do Norte, desta mulher, profissional da área de saúde, não teve seu nome revelado, claro, prestando serviço no Rio Grande do Norte e na Paraíba, uma mulher jovem, de apenas 37 anos de idade, que havia testado positivo com sintomas de gripe, dor de cabeça, febre, coriza, como eu disse aqui, em junho passado. E em outubro voltou a ter os mesmos sintomas e chegou, finalmente, saiu o resultado depois da informação do exame que foi feito, muito criteriosamente, foi a Fiocruz, o material coletado foi a Fiocruz, foi a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, que é referência, né, nessa questão e nesse problema do coronavírus aqui em todo o Brasil. Eu repito, o sinal de alerta está ligado, já houve reunião da prefeita Rosalba Cialino, que vai passar este comando ao prefeito eleito Alisson Bezerra, dos cuidados que os prefeitos atuais, nesses poucos dias que restam para acabar o mandato e o ano, e naqueles que vão assumir ou nos que vão continuar, os cuidados devidos. Por enquanto, vamos continuar entendendo, botando na cabeça que a pandemia não passou, usar álcool, máscara, mas por enquanto não há. Há da parte do governo uma determinação que o governo não vai promover nada, Réveillon, Carnaval, nada disso o governo vai promover que tenha qualquer aglomeração. Festas em particulares ainda não há nenhuma determinação em contrário. Mas temos que continuar atentos porque, além do aumento de casos de infectados, dos hospitais, aumentando a ocupação das UTIs, nós estamos agora, eu repito, é bem clara a manchete, que está aqui, o destaque que foi colocado no alerta para todos. O Rio Grande do Norte tem o primeiro caso de reinfecção por coronavírus no Brasil, do Brasil. Fiquemos mais atentos ainda, mais ligados ainda, porque uma frase é dita e dela você não pode se desligar e largar um minuto. A pandemia, infelizmente, ainda não passou. César, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, amigos do Observador Político. A secretária de Infraestrutura e Urbanismo do município de Mossoró, a engenheira Cátia Pinto, ela hoje pela manhã, ela disse que a atual gestão municipal vai deixar 100 milhões de reais em obras e projetos para serem executados na próxima gestão. Ou seja, o prefeito eleito Alisson Bezerra, que assumirá a prefeitura de Mossoró em 1º de janeiro de 2021, ele receberá a prefeitura com 100 milhões de reais em obras e projetos a serem executados. Os recursos
segundo a secretária, são oriundos de emendas parlamentares do deputado federal Beto Rosado, do Progressistas, e do financiamento à infraestrutura e ao saneamento, o FINISA, que o município de Mossoró contratou por meio da Caixa Econômica Federal. Olha a importância de a cidade ter um legítimo representante em Brasília, né? O deputado federal Beto Rosado, ele está aí na metade do segundo mandato, ou seja, são 6 anos. Nesses 6 anos, só de emendas encaminhadas para Mossoró, se aproximou aí de um valor de 80 milhões de reais. Kátia Pinto disse, abre aspas, para o que ela falou hoje pela manhã. Nós temos mais de 30 milhões de reais em emendas do deputado federal Beto Rosado para execução do trabalho na pavimentação, seja calçamento ou asfalto. Também disse que, reafirmou mais uma vez, né, que são 100 milhões de reais para que a próxima gestão dê continuidade às obras que já se encontram em andamento e outras em licitação e conclusão de projetos. Dentro desse volume de obras, a prefeita Rosalba Ciarline, antes de concluir o mandato, ela vai assinar a ordem de serviços para o início da obra de saneamento da Bacia 2, que atenderá os bairros Redenção, ou seja, os conjuntos Redenção, Santa Delmira, e parte dos bairros Santo Antônio e Santa Júlia. Serão, em média, 3.500 residências ligadas ao sistema e 800 serão atendidos pelo trabalho social das interligações. É uma obra bastante importante. Obra de saneamento básico significa dizer a obra em prol da saúde. Não há uma outra obra, senão saneamento básico, que seja preventiva à saúde das pessoas. E essa obra vai avançar na cidade. A prefeita também vai dar o pontapé para obras de saneamento de uma nova bacia que vai atender os conjuntos Santa Delmira, Redenção e o Wilson Rosado. Os recursos estão assegurados por meio de convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Quando essa bacia ficar pronta, Mossoró vai ultrapassar aí 80% de ruas e avenidas saneadas. A secretária Kátia Pinto ainda ressaltou que o próximo prefeito de Mossoró, no caso Alisson Bezerra, vai receber uma cidade organizada, com projetos e recursos assegurados. Kátia não chegou a revelar, mas nós temos conhecimento que só na parte da infraestrutura e urbanismo, em termos de projetos elaborados, projetos encaminhados, são mais de 500 milhões de reais para que o próximo prefeito, para que Alisson Bezerra pegue esses projetos, coloque debaixo do braço e vá buscar em Brasília as parcerias necessárias para a execução desses projetos. São projetos importantíssimos, são projetos de infraestrutura, são projetos estruturantes para a cidade de Mossoró. Então, para que o nosso ouvinte telespectador tenha ideia da importância que é uma pasta como essa de infraestrutura e urbanismo, que trabalha na elaboração de projetos, ora, cada projeto que uma gestão municipal elabora, a partir da sua elaboração, e aí, para que o gestor coloque debaixo do braço e saia em busca de parcerias, seja com o governo estadual, seja com o governo federal, isso leva pelo menos 2, 3 anos. Então, quando você já recebe esses projetos prontos, significa dizer que você vai encurtar esse tempo, você vai conseguir executar obras dentro de curto espaço de tempo. Para um entendimento melhor, Rosalba, quando assumiu a prefeitura de Mossoró, não tinha na pasta da infraestrutura nenhum projeto elaborado. Era exatamente 0. Por quê? Porque a gestão anterior, a do ex-prefeito Silveira Júnior, ele simplesmente ignorou a importância da pasta da infraestrutura. Como não tinha experiência, como não sabia como funcionava a gestão pública, como nunca havia ocupado um cargo de executivo,
Ele não tinha a menor ideia de que era elaborar projetos para ir buscar as parcerias. Então, simplesmente o governo dele não fez absolutamente nada. Então, esses projetos que nós estamos falando agora, que tem 100 milhões em caixa e tem mais de R$500 bilhão de projetos elaborados, significa dizer que a atual gestão fez isso ao longo de 4 anos. E as obras estão saindo do papel agora, todo mundo está vendo as obras sendo executadas, espalhadas nos bairros, nas ruas, nas avenidas de Mossoró. Então foi exatamente esse trabalho, né? A atual gestão reconstruiu a estrutura do município de Mossoró, sob o ponto de vista administrativo, sob o ponto de vista fiscal, sob o ponto de vista financeiro. Fez, ao longo desse período, elaborou os projetos através dessa parte comandada pela engenheira Cátia Pinto, e estão aí os projetos prontos, muitos em execução, outros a serem executados, e uma parte para se buscar parceria em Brasília com os ministérios, exatamente para executar as obras que Mossoró precisa. É exatamente isso, é exatamente assim como funciona uma gestão municipal. Então, é fato que há 4 anos Mossoró estava numa situação delicada, numa situação deplorável, que todo mundo sabe. E agora caminha para uma transição de governo, ou seja, para uma sucessão de governo em que o futuro prefeito pegará uma cidade bem melhor do que era há 4 anos. Ok, vamos agora ao comentário de Laíre Rosado. Você, Laíre, boa tarde. Boa tarde, amigas, amigos do Observador Político. Quem não se lembra de Roberto Cardoso Alves, o Robertão, deputado federal, líder do governo, que negociava posições, cargos, em troca de apoio ao governo federal, ao presidente da República. E ele ficou famoso porque, em uma entrevista, questionado sobre essa prática, ele disse: é como a oração de São Francisco, é dando que se recebe. Pois bem, agora esses tempos estão sendo reeditados e o governo demitiu o ministro do Turismo, deputado federal, Marcelo Roberto Antônio, porque estava precisando do cargo para negociar com o Centrão a eleição do novo presidente da Câmara. E, dessa maneira, o ministro precipitou-se e comentou numa roda de bate-papo de internet, formada apenas por ministros, mas que vazou, claro que vazaria. Chegou ao presidente da República e ele teve sua demissão antecipada. Esse ministro, Marcelo, é o mesmo que foi denunciado pelo Ministério Público Federal pelo fato de ter utilizado laranjas nas eleições passadas. E, mesmo assim, foi mantido no cargo por Bolsonaro. O Ministério Público Federal, por 2 vezes, pediu a demissão do ministro, mas Bolsonaro não atendia. Agora a situação é diferente. Bolsonaro precisa do cargo para cedê-lo ao Centrão e, entregando a esse grupo de parlamentares, facilitar a eleição de um deputado que seja simpático a ele, ao seu governo. E a reação de Rodrigo Maia, presidente da Câmara, foi imediata. Nós precisamos eleger um presidente de Câmara que seja independente, que não seja apenas um manobrado do governo federal, que seja apenas um pau-mandado de Bolsonaro. E, dessa forma, Rodrigo Maia começou já a fazer o trabalho para escolher esse nome. Esse trabalho começou quando o Supremo Tribunal Federal determinou ou esclareceu que, pela Constituição Federal, ele não poderia ser candidato à reeleição. Pelo sim, pelo não, Rodrigo está se articulando com os demais partidos, com as principais lideranças da casa, para eleger um nome, não que seja indicado pelo presidente da República. Mas vamos lembrar que Davi Alcolumbre também foi uma eleição onde Bolsonaro decidiu, derrotou o senador Renan Calheiros. E mesmo assim, Davi Alcolumbre conseguiu manter uma certa independência nos trabalhos da alta Câmara do país. Mas Rodrigo Maia, com a experiência que tem, quer ser mais precavido, mais prudente, e não quer que simplesmente Bolsonaro diga: o presidente da casa vai ser o deputado Arthur Lira, e isso seja definido. É a guerra do poder, a luta de bastidor, que foi precipitada por uma mensagem de WhatsApp. O presidente não
demitiu o seu ministro do Turismo, denunciado pelo Ministério Público, mas colocou fora do governo para negociar o seu cargo com os deputados do Central. A política é feita dessa maneira, como a gente está vendo, voltou a ser tudo como antigamente. Boa tarde a todos, um abraço e até amanhã com o novo Observador Político. Ok, Laíri, obrigado. Olha, muitas participações aqui, né, chegando já no programa. Enoque, eu mando já a sua aqui, porque César domina mais esse assunto, ligado à questão do empréstimo do Finisa. Estão perguntando aqui, Edmundo e César, é o seguinte, como fica a vacina, questão do vírus, nessa médica de Natal, que era diferente das duas infecções, se ela foi infectada 2 vezes, não foi o mesmo vírus, ou ele foi modificado. Não tem essa informação, não. Essa informação não veio nem da CESAP, nem da Fundação da Fiocruz. Não veio essa informação sobre se foi modificado, se foi o mesmo vírus, não foi. O que é certo que foi a mesma doença, o Covid-19, o coronavírus. É o seguinte, ontem a prefeita Rosalba Ciarline esteve reunida com a secretária de Saúde, Saudade Azevedo, e diversos segmentos do comércio, restaurantes, religiosos, setores produtivos, produtores de eventos aqui em Mossoró, e a pauta foi uma só. Pedir aos segmentos a união de forças nesse momento para combater o aumento dos casos do novo coronavírus, que tem registrado um crescimento nos últimos dias. Não queremos, nesse momento, palavra da prefeita Rosalba Ciarline, não queremos, neste momento, de forma nenhuma, o fechamento do comércio, tomar nenhuma medida radical como o fechamento do comércio, que seria o fim, né? A taxa de transmissibilidade, Rosalba informou, inclusive, na cidade, que está abaixo de 1, e que já foram feitos mais de 50 mil testes da Covid-19. E, inclusive, estão sendo feitos mais testes ainda. Testagens na Escola Municipal Raimundo Fernandes e no antigo hospital de campanha por trás da UPA do bairro Belo Horizonte, atendendo cerca de 400 pessoas por dia nos 2 locais. Quem testar positivo já sai com a medicação na mão, confirmou a prefeita Rosalba Ciarline. Mossoró está num período de avaliação e é importante citar aqui também a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas. O presidente Wellington Rodrigues confirmou que o órgão vai reforçar a campanha do comércio seguro, que de forma educativa está esclarecendo mais uma vez sobre os cuidados que se deve ter com a Covid-19. Vamos ampliar ainda mais os cuidados que já estamos tendo desde o início para que a população e o comércio possam seguir firmes adiante, ok? Então, não há, está aqui, repito, a prefeita Rosalba disse que não, no momento não se quer de forma nenhuma adotar nenhuma medida radical, como, por exemplo, o fechamento do comércio. É terrível, né? Mas todas as providências, e essas providências, são as mais simples possíveis, a partir do momento que é o uso da máscara, o álcool em gel. Fica mais difícil quando o assunto é o isolamento social, fim de semana, se puder fazê-lo, né? Essa coisa toda. Há uma preocupação, que o Natal vem aí, o Réveillon também, mas essas são as informações da reunião da prefeita Rosalba Ciarline ontem, com os setores da cidade e a secretária Saudade Azevedo. César, o Enoque está perguntando aqui se existe alguma possibilidade desse financiamento do Finisa sofrer algum bloqueio por parte, sofrer algum bloqueio por conta de algum erro da gestão atual. Acho que não, né, César? Acho que não, né? Não, Já sei. está aí, o dinheiro já está aí, né? Na verdade? Não sei qual a ligação que tem uma coisa com a outra, qual o erro. Não sei. Edmundo, deixa eu só aqui completar a boa informação que trouxe o doutor Laíri Rosado em relação à parte do turismo, né? O Diário Oficial da União, edição de hoje, traz a nomeação do novo ministro do Turismo.
Trata-se de Gilson Machado. Gilson Machado, ele ele está no governo Bolsonaro desde o início, mais recentemente na presidência da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur. Então, o Gilson Machado, que é nordestino, tocador de sanfona, foi nomeado pelo presidente da República novo ministro do Turismo. A sua nomeação ela está publicada no Diário Oficial de hoje, né? Então, sai aí o deputado Marcelo Álvaro Antônio. Vale aqui a gente lembrar que o deputado Marcelo Álvaro Antônio, ele é o 12º ministro demitido do governo Bolsonaro. Ele é filiado ao PSL e foi deputado mais votado no estado de Minas Gerais nas eleições de 2018, recebendo pouco mais de 230 mil votos. Estava no governo desde o início como ministro do Turismo. Portanto, o país já tem novo ministro do Turismo, um nordestino, o Gilson Machado, que vinha na presidência da Embratur e agora nomeado ministro do Turismo pelo presidente Jair Bolsonaro. Ok, olha, vamos mandar um abraço aqui a seu Neném, Dona Isabel, lá no aeroporto, que estão ligados com a gente, ligados aqui no programa Observador Político. Aqui uma notícia positiva da Caerne, que realiza campanha de negociação de débito no mês de dezembro. O mês de dezembro vai ser um período também para ajustar as contas e a Caerne vai promover uma campanha de negociação de débitos. Atenção, hein? Com duração de apenas 10 dias, dando chance a quem não conseguiu aproveitar as últimas campanhas. O período agora, com todas as condições especiais de promoções anteriores, vai de 14, próxima semana, até 24 de dezembro. A boa receptividade das facilidades oferecidas motivou a Caerne a realizar a nova campanha. Na edição anterior, encerrada em 3 de novembro, foram negociados 10 milhões e 800 mil em débitos, 8.195 parcelamentos e 620 mil pagos como entrada dos parcelamentos. Então, daí, essa informação, você vai poder parcelar novamente. Procure informações com relação à Caerne, que resiste a um alto índice de inadimplência em todo o estado. Chegando aqui, com relação César, eu vi aqui uma notícia no Jornal de Fato, muito interessante, para a gente comentar aqui, e eu passo aqui com relação para você, no que diz respeito a, deixa eu ver aqui, sim, na sua coluna, sobre a vacinação contra a Covid, né? A informação da secretária adjunta da Secretaria de Saúde, a vacinação deve começar em fevereiro do próximo ano. Como é que é a informação mais detalhada a esse respeito, César? Porque está todo mundo querendo vacina. Se a gente tiver vacina aqui em fevereiro, ótimo, não é? A informação é que tem aí apenas a secretária adjunta da Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, né? Ela, numa entrevista a uma emissora da capital, Maura Sobreira, ela previu que a vacina chegaria ao Rio Grande do Norte no final de fevereiro. Mas também não deu maiores detalhes, não falou sobre a quantidade, não falou se seria a vacina da Oxford, AstraZeneca, não falou se seria da Pfizer, não falou se seria a vacina Coronavac, né, que o governo do estado está negociando com o governo do estado do Ceará. Na realidade, foi uma notícia que deu uma previsão, mas muito vazia em termos de informações. O que nós temos de concreto é que o governo do estado do Rio Grande do Norte ele vai seguir o planejamento do governo federal na vacinação. Então, o Programa Nacional de Vacinação, né, que já tem uma logística pronta, né, é exatamente essa que já é aplicada há muito tempo, quando tem a vacina contra a poliomielite, a vacina contra a gripe influenza, essas outras vacinas que anualmente têm as campanhas. Então, a logística no Brasil ela é muito boa e já está pronta.
E o governo do estado do Rio Grande do Norte vai seguir exatamente essa logística, esse plano de distribuição da vacina do governo federal. E valendo aqui também registrar que o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, vai liberar 1.900.000 reais, quase 2 bilhões de reais para o governo do estado do Rio Grande do Norte, para preparar a estrutura para receber a vacina contra a Covid-19. Essas são as informações mais recentes que nós temos em relação à vacinação contra a doença. Muito aqui a respeito de bombas, das bombas do posto de gasolina, bombas de combustíveis, que o IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas, interditou um total de 80 bombas. Olha, a informação do IPEM dá a relação de cidades, entre elas Mossoró. Mas não há informação de posto A, posto B, posto C, não. A maior parte das irregularidades foi encontrada em postos de Mossoró, Areia Branca e Triunfo Potiguar, número de irregularidades. E cresceu cerca de 50% de novembro para cá em relação às verificações realizadas pelas equipes no mês de outubro. 80 bombas foram interditadas e reprovadas por vazão abaixo do permitido quando é entregue um volume menor de combustível ao consumidor em relação ao apresentado na bomba. Você vai botar R$50 de gasolina, cai 48, 49, não cai os 50. Ô, Edmundo, eu tô aqui. Pegue reclamação aqui, César. Edmundo, eu tô rindo aqui, e não é para rir, porque isso é grave, porque reduziu o bolso do consumidor, ou seja, o consumidor foi lesado. Eu estou rindo aqui porque os donos de postos, em defesa, disse que essas irregularidades, na realidade, foram erros nos seus equipamentos, né, nas bombas e tal. Aí por que eu estou rindo? Porque o erro só acontece para tirar do bolso do consumidor, né? Não acontece um erro para o consumidor comprar 1 litro de gasolina e ele despejar 1,5 litro como se fosse 1 litro, né? Só acontece o erro para, em 1 litro, a bomba liberar menos do que o consumidor está pagando. Evidentemente que eu não considero erro nenhum, defeito nenhum desses equipamentos. Eu acho que esses equipamentos são devidamente preparados para fazer o que o IPEM descobriu. Como muita gente viaja, né, a pedido aqui, já não tem a relação de bombas, não tem. O IPEM não liberou isso. Mas as cidades têm. A fiscalização interditou 80 bombas de combustíveis na região oeste. Inclusive, a fiscalização foi feita também em Natal. Então, Natal, Mossoró, Parnamirim, Ceará-Mirim, Apodi, Caicó, Currais Novos, Felipe Guerra, Guamaré, Itaú, Macaíba, Monte Alegre, Nova Cruz, Rodolfo Fernandes, Santo Antônio, São José do Mipibu, Severiano Melo e Veracruz. Qualquer contato, qualquer informação que você queira e até inclusive denúncias, pode ser feita pelo WhatsApp 84981479433. Esse é o número que está disponibilizado pelo Instituto de Pesos e Medidas, IPEM-RN, para que você, é um WhatsApp para que você possa fazer contato, a ouvidoria aí, possa colher informações ou até mesmo fazer denúncias. Pois não, vamos lá. Vamos lá, César. Olha, tem uma boa notícia, né? E é bom que a gente sempre traga algo de positivo, né? Porque são tantas notícias negativas, né? Os cidadãos estão chegando aqui no fim de ano de um ano bastante difícil, né? Por conta dessa crise sanitária que afeta todo o planeta, e particularmente aqui no Rio Grande do Norte e Mossoró. E aí, que notícia positiva é essa? É a reação da economia, em particular a do Rio Grande do Norte. E chama muito a atenção porque os números são muito positivos desde que ocorreu a reabertura da economia potiguar. Olha, pela primeira vez, o Rio Grande do Norte fechou um mês com arrecadação
acima de 600 milhões de reais. Pois é. Agora, em novembro, o total de arrecadação própria do governo do Estado foi de 619,1 milhões de reais. Essas informações são confirmadas pela Secretaria de Tributação do Estado. A marca histórica, que é a mais relevante, ela se torna ainda mais relevante porque aconteceu exatamente em um ano em que a pandemia fechou o comércio, a pandemia afetou a produção industrial, a pandemia afetou todos os segmentos produtivos do Estado. E aí nós temos essa reação positiva no final do ano. Recentemente eu conversei com o Carlos Eduardo Xavier, que é o secretário da Tributação do Estado, e ele já me fazia uma previsão otimista para os meses de novembro e dezembro. Só que, quando eu conversei com ele, isso foi no mês passado, isso foi em outubro, ele disse, olha, César, em novembro, provavelmente a nossa arrecadação vai superar novembro de 2019. Mas só que ele disse que a arrecadação ficaria em torno de 540 milhões, 550 milhões de reais. A previsão dele foi extrapolada positivamente. Ele esperava 540 e 550 milhões de arrecadação própria do Estado. O Estado arrecadou 619 milhões e 100 mil reais. Realmente é um desempenho positivo da economia do Rio Grande do Norte. Isso significa, para o nosso ouvinte e telespectador ter a ideia do quanto isso é positivo, que o governo do Estado terá as condições ideais para agora em dezembro pagar a segunda parcela do 13º salário de 2020 e também pagar os salários dos servidores públicos de dezembro, fechando assim as 13 folhas de 2020. A continuar com esse processo positivo de recuperação da nossa economia e da arrecadação própria do Estado, a governadora Fátima Bezerra, provavelmente, agora em janeiro, ela anunciará o calendário de pagamento dos 12 meses de 2021, inserindo também o 13º, e também anunciará o calendário de pagamento das 2 folhas salariais que ainda estão em abertas, dezembro de 2018, 13º salário de 2018. Vale ressaltar aqui que é um direito do servidor público e um direito conquistado na Justiça, com julgamento pelo STF, ou seja, pelo Supremo Tribunal Federal, que o governo do Estado, quando for pagar os salários atrasados de 2018, terá que aplicar aí juros e correção para que o servidor não receba menos do que ele tem direito. Estou recebendo aqui, amigos ouvintes e telespectadores, ao parceiro César também, o seguinte: começam a circular os trens pela Ferrovia Norte-Sul, um sonho de mais de 30 anos que começa a se tornar realidade. São grandes composições, eu estou recebendo aqui o vídeo, e este vídeo foi feito próximo a Mara Rosa, no Goiás, que é próximo a Uruaçu, mostrando que é um novo Brasil, que é uma obra gigantesca do governo Bolsonaro. Não é demais perguntar, não é, César, aqui para a gente? Nós já estamos no finalzinho do primeiro bloco, mas ferrovia por aqui não foi adiante não é, César? Nós tivemos nos anos 90, né, na década de 90, né, nós perdemos a nossa linha férrea entre Mossoró e Sousa, na Paraíba, né? Era bem importante para fazer o escoamento da nossa produção através de trem-cargueiros. E depois daí houve uma luta, houve um movimento, houve uma série de coisas, mas aí a rede ferroviária federal ela já estava totalmente sucateada, estava quebrada, não havia mais interesse do governo federal, prevaleceu a vontade dos grandes empresários do Brasil, principalmente do segmento de pneus, né, que fez pneus e peças, etc., que fez pressão no governo federal
para a gente não ter de volta essas linhas ferroviárias, né, linhas férreas que fazia o escoamento da nossa produção, o que tornou muito mais caro a produção local para outros estados, outros países, enfim. Infelizmente, foi um retrocesso e nós não temos perspectiva nem esperança de quando o Rio Grande do Norte poderá ser contemplado com uma rede de linhas que possa contemplar a nossa economia como um todo. E vamos ao nosso intervalo e a gente volta já na sequência do Observador Político. Você pode ajudar o Hospital Infantil Varela Santiago comprando Natal Cap e cedendo o direito de resgate. Faça parte e ajude a cuidar das crianças do Rio Grande do Norte. Esse domingo você pode ganhar 2 Onix mais 10 mil reais no Natal Cap. São 2 Onix mais 10 mil reais. E mais, no primeiro, no segundo e no terceiro sorteio, 5 mil reais em cada. 2 Onix mais 10 mil reais no quarto sorteio. E ainda 30 giros da sorte de R$1.000 cada e um giro extra de 5 mil reais. Quer ganhar? Compre já! Ei, meu povo, quer cuidar do teu sorriso com qualidade de verdade e pagar um preço justo por isso? Aqui na Odonto Center você pode. Nem vem de ir pro outro canto. Só a maior rede de clínicas odontológicas do Nordeste pode fazer o melhor pela sua saúde bucal. Aqui você monta seu aparelho na hora, transforma o seu sorriso com os profissionais mais qualificados do mercado. Nessa, eu confio. Faça agora a sua avaliação e cuide do seu sorriso na Odonto Center. Vem pra Odonto Center, a clínica do povo potiguar. Realize no Cassim os testes para Covid-19, sorologia IgG, IgM por quimioluminescência e RT-PCR por SWAB. Agora com mais segurança e qualidade para seus exames. Faça o pré-cadastro em nosso site ou pelo aplicativo Cassim e agende sua coleta domiciliar. Para mais informações, fale conosco pela central no 84 3323 8800 ou WhatsApp 84 988630374. Cassim, o seu laboratório de confiança. A BrisaNet é o provedor com maior cota de mercado na somatória dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. São mais de 70 cidades nordestinas em que a BrisaNet lidera com vantagem. Sabe o que isso significa? Que lideramos a cota de mercado em mais de 90% das cidades onde atuamos. Essa é uma conquista nossa e de todos vocês clientes que confiam em nosso trabalho. Venha para a empresa de internet que mais cresce no Nordeste. Assine pelo 0800 281 3017 ou em brisanet.com.br. BrisaNet, levando o mundo até você. Toda sexta-feira temos um encontro marcado com o programa Nima Geral às 4 horas da tarde, com música, entrevista e muito mais. Oferecimento Cassim, seu verdadeiro laboratório de confiança. A TCM Telecom chegou à vida adulta. São 18 anos oferecendo conexão de internet e TV de qualidade para você manter-se sempre conectado. Comemore conosco com uma super promoção. Feche o seu pacote e pague apenas R$18 no primeiro mês de consumo. Demais, não é? Essa é apenas uma das inúmeras vantagens que você pode ter sendo assinante TCM. Entre em contato e assine já. TCM Telecom, sempre à frente com você. 84-3315-0710. A violência doméstica contra idosos é mais comum do que você imagina. Os maus tratos vão desde insultos e humilhações, a exploração financeira e a agressão física. Muitas vezes é difícil para a gente pedir ajuda. Por isso, seja mais presente. Ao perceber algo estranho, procure saber o que está acontecendo. E se for necessário, denuncie. Violência doméstica. Precisamos dar um basta nisso. Assembleia Legislativa do RN. Estamos de volta com o Observador Político pela nossa TV e pela Rádio FM 93. Olha, a gente já debateu várias vezes aqui, perdão, em relação ao aeroporto de Mossoró, que na realidade ele foi rebaixado para a condição de aeródromo, né? Foi rebaixado pela ANAC, pela Agência Nacional de Aviação Civil.
E aí, mais recentemente, em razão da pandemia, a Companhia Azul decidiu suspender o voo entre Mossoró, Recife e Mossoró, que era feito antes dessa pandemia. Esse voo foi suspenso em março. A pandemia ela foi sendo controlada, e aí a Azul, como outras companhias aéreas, retomaram as linhas que operavam antes. E aí, o que foi que a Azul fez? A Azul simplesmente desistiu de Mossoró. Muito embora, quando alguém liga ou tenta entrevistar algum de seus representantes, ou com alguma autoridade, faz contato, ou se reúne com algum dos seus representantes, eles dizem: nós temos interesse, nós vamos retomar. Quando? Quando? Não tem. Não tem quando. Por que não tem quando? Porque a Azul não tem mais interesse. E por que não tem mais interesse? Porque Mossoró não tem aeroporto. Mossoró tem uma pista de pouso. Nada mais nada menos do que isso. E totalmente comprometida por todos aqueles problemas que nós já citamos aqui, que nós comentamos ao longo dos anos. E eu com muito mais frequência, porque eu tenho uma campanha pela construção de novo aeroporto de Mossoró, porque nós entendemos que Mossoró só conseguirá ter autonomia para falar sobre desenvolvimento econômico quando Mossoró tiver um equipamento que funcione de verdade. Nós não temos. E aí, quando se questiona, a Azul vai voltar? Olha, a Azul está investindo em retomada dos seus destinos, das linhas que já estavam em funcionamento antes da pandemia, retomou agora e está criando novos destinos. Veja só, a Azul promete, por exemplo, para a cidade de Parnaíba, lá no Piauí, um ano cheio de voos da Azul para esta cidade, né? Parnaíba, para se ter ideia, é uma cidade de 180 mil, quase 184 mil habitantes, né? É bem verdade que Parnaíba é uma cidade turística, né? É uma das 4 cidades localizadas no litoral piauiense, né? E aí o interesse da Azul com Parnaíba, uma cidade praticamente que tem a metade de Mossoró, né? Então, Parnaíba é vista com bons olhos pela Azul, né? Tem essa condição que Parnaíba é situada no litoral, Parnaíba é vista como o portal de entrada para a chamada o Delta do Parnaíba, né, que é o único delta em mar aberto das Américas. Ela é popularmente conhecida como capital da Delta, por apresentar grande valor histórico, etc., né? E aí, lá se explora. E Mossoró? Não, Mossoró vai ficando para trás. E Aracati? A Azul retoma agora, dia 17, inicia agora, dia 17 de dezembro, o voo Aracati-Campinas, né? Aeroporto Viracopos, Campinas. E Mossoró ficando para trás. Parnaíba, a Azul está investindo em Caruaru, a Azul está investindo em Campina Grande, a Azul está investindo em Juazeiro, no Ceará. E Mossoró ficando para trás. Por que está ficando para trás? Porque Mossoró não tem um aeroporto. Simplesmente Mossoró não tem um aeroporto. Portanto, é triste a notícia para Mossoró, e são notícias alvissareiras para as cidades de Parnaíba, para Aracati, para Caruaru, para Campina Grande, mas Mossoró ficando para trás, porque simplesmente nós não temos um aeroporto. E por que nós não temos aeroporto? Porque não há uma luta política, não há um interesse político, não há, simplesmente não há. Entra governo, entra prefeito, sai prefeito, entra deputado, sai deputado, entra senador, sai senador. Temos 2 ministros hoje no governo Bolsonaro, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, mas eles não falam sobre o aeroporto de Mossoró. Tivemos agora, por exemplo, o Fórum do Desenvolvimento Semiárido.
Na carta de debates, energia, recursos hídricos, estradas, agricultura, tecnologia, todos os temas importantes. E o aeroporto? Nenhuma palavra, nenhum pio, nenhum debate, nenhuma discussão. Nós estamos falando de Mossoró, cidade de mais de 300 mil habitantes, o município que detém o maior parque de fruticultura irrigada, o município que detém 95% da produção de sal do país, o município que detém a maior produção de petróleo em terra, um município que aqui converge mais de 1 milhão de pessoas. Se observarmos as regiões, o Vale do Açu, Salineira, Costa Branca, região do Médio, Alto Oeste, parte da Paraíba e ainda a região do Vale Jaguaribe, aqui no nosso vizinho Ceará. A população desses municípios consome nossos serviços, a nossa rede bancária, a nossa rede de educação pública, a nossa rede de educação privada, o nosso comércio. A população que eu estou falando aqui, ela vem para dentro de Mossoró, mas simplesmente em Mossoró não tem aeroporto, porque simplesmente em Mossoró não tem quem lute por isso. César fala nesse assunto do aeroporto, que ele já disse, ser um defensor intransigente de um aeroporto para Mossoró. E eu me lembro que rodou, uma vez por outra aparece nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, um vídeo de mais de 50 anos, 1967, 68, alguma coisa assim, de uma visita do presidente Costa e Silva, se eu não estou enganado. E nesse vídeo, o locutor que coloca o áudio nesse vídeo, diz semeias palavras: o presidente Costa e Silva desembarca em Mossoró no moderno aeroporto de Cerrosado. Aí eu me lembro do nosso querido, saudoso Emeli Costa, que foi aqui da nossa bancada. Lá se vão 52 ou 53 anos e muita coisa mudou de lá para cá. É importante colocar isso, porque sinceramente, fica uma falta aqui quando você fala em Garanhuns, em Campina Grande, em Juazeiro, em Parnaíba, cidades mais ou menos do porte de Mossoró, e a cidade de Mossoró parece ser a única que não tem um aeroporto à altura. Vamos interagir. Edmundo, oi. Só para completar do como Parnaíba está sendo contemplada pela Azul, a Azul vai inaugurar um voo agora na alta estação, né? Saindo de Campinas, São Paulo, fazendo conexão em Aracati, no Ceará, com destino final na cidade de Parnaíba, no Piauí. Olha, veja só a importância que é esse voo para essas duas cidades aqui do Nordeste. Aracati, nosso vizinho aqui no Ceará, e Parnaíba, no estado do Piauí. Recebendo aqui ainda sobre a questão do... César levantou a tese aí, o cidadão me diz o seguinte: efetivamente, qual melhoria ou benefício direto seria trazido para Mossoró, como está a revitalização desse aeroporto ou construção de outro? Amigo, acho que você não viu o comentário, a gente acabou de falar, César defende e a gente já passa a defender também a construção de um novo aeroporto. Ele diz, pergunto porque pode ser que ouvintes não estejam entendendo. Claro, sei da importância, inclusive, destacar o turismo de eventos que temos. Merece uma pequena explanação, caso haja tempo. Você pode ter ligado o rádio ou a TV com um pouquinho de atraso, porque a gente está falando exatamente sobre essa questão do aeroporto e acabamos de apartear aqui o comentário de César, falando das cidades do porte de Mossoró, todas com aeroporto, com uma aviação comercial atuante, enquanto que nós aqui estamos marcando passo e andando para trás. Ok, um abraço a você, grato pela transmissão, pelo envio da mensagem aqui ao programa. César, uma pergunta aqui do nosso amigo Marcos, eu não sei se tem alguma previsão de se colocar um novo asfalto ali na leste-oeste. Ali é o governo do estado, né, César? Tem problema. Aquela questão da leste-oeste é interessante, porque ali
Trata-se de uma rodovia estadual. Ali é a RN 117, por incrível que pareça. Eu acho que nós já explicamos isso aqui no programa. Então, aquele trecho ali, eu acho que dá 1.000 metros, né? Pouco mais de 1.000 metros, o que compreende ali a leste-oeste, ela é de responsabilidade do DER, do Departamento Estadual de Estrada e Rodagem. Cabe ao governo do estado, por meio desse órgão, por meio do DER, fazer o trabalho ali na Avenida Leste-Oeste. Ou firmar parceria com o município para o município executar o serviço. Tá aí, portanto. Pediram aqui, César, explicação sobre... Você até colocou em sua coluna no Jornal de Fato essa questão aí da denúncia contra a prefeita Rosalba Ciarline. Olha, aqui é o seguinte, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra a prefeita de Mossoró, mas que o caso se remete à época de governadora do Rio Grande do Norte, contra o seu esposo Carlos Augusto, e também o ex-presidente da construtora OAS, José Pinheiro Filho, conhecido como Léo Pinheiro, e outras 3 pessoas, dentre elas o ex-secretário de governo, o Demétrio Paulo Torres, que foi secretário extraordinário da Copa do Mundo em 2014 em Natal. Também estão envolvidos ainda nessa denúncia Luciano Ribeiro da Silva, conhecido como Xuxa, na época vice-presidente do Sindicato da Construção Civil Pesada. Também ainda está envolvido Charles Maia Galvão, então presidente da Arena das Dunas, Concessões e Eventos SA e do consórcio Arena Natal. Pois bem, o que é isso? O Ministério Público apresentou à 2ª Vara da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, com sede em Natal, uma denúncia contra a ex-governadora Rosalba e essas outras pessoas que eu citei agora, afirmando que houve desvio de recursos das obras da Arena das Dunas. Essa é a ação que está sendo promovida pelo Ministério Público Federal. Se a Justiça Federal acatar, essas pessoas que eu citei aqui viram réus e vão responder processo, vão ter o tribunal para apresentar suas defesas. Se não acatar, evidentemente que o Ministério Público pode recorrer de decisão de primeira instância. Ora, a defesa de Rosalba Ciarline e de Carlos Augusto emitiu nota, né, sobre essa denúncia, né, e na nota eles destacam que, entre outros pontos, que irão provar a verdade dos fatos, ressaltando que a obra da Arena das Dunas ela foi fiscalizada e aprovada pelo Tribunal de Contas da União, TCU, e pelo próprio Ministério Público Federal, este representado pelo senhor Rodrigo Teles, na época, procurador da República, além de outras autoridades institucionalizadas. Ainda na nota, Rosalba e Carlos Augusto apontam que a denúncia, abre aspas, adota o repetido estilo clássico de propagar a notícia para gerar consequências antes de algum pronunciamento ou análise da justiça com o devido contraditório constitucional e informações que provarão a total inocência de quem não tem culpa alguma. A Rosalba e Carlos também afirmam que está havendo, abre aspas, uma primária falta de respeito a pessoas com vidas sérias e honradas, e que já se tornou um dito popular que uma mera suposição ou fala, seja ela irreal ou surreal, jamais será provado. Isso porque o estadalhaço de comportamentos que buscam os holofotes já se tornou comum contra aqueles que lutam na vida pública. Fecha aspa, e aí diz a nota da prefeita Rosalba Ciarline e do seu esposo Carlos Augusto. Ok, César, vamos fechar e buscar o feijão. Encerrar aqui a minha participação no programa desta quinta-feira, trazendo uma sabedoria popular. Levante suas palavras, não sua voz. É a chuva que faz flores crescerem, não os trovões. Uma boa tarde a todos e até amanhã.
Fique ligado na nossa TV com o Zé Antônio e o Rota 190. E fique ligado na 93 com o Alberdan, que começa a comandar o início de tarde na 93 FM. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.